Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. O tema da nossa videoaula de hoje é a questão da responsabilidade de escritórios de advocacias em operações de planejamento tributário. Então, eu vou comentar um acórdão do CARF, né, no qual foi afastada essa responsabilidade solidária, né, que foi entendida pela autoridade fiscal, e o CARF entendeu que não era o caso de ter essa responsabilidade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha este vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é muito importante para o desenvolvimento do canal. Então, o tema da nossa videoaula hoje qual que é? A questão da responsabilidade tributária de sociedade de advogados em operações de planejamento tributário, né? Então, é o Acórdão CARF 1402-007-107 de 11 de setembro de 2024. Então, nesse caso, né, o que se tratou, né, esse acórdão, né, esse processo, essa autuação fiscal, né, desse acórdão que foi julgado em 11 de setembro de 2024. Tratou de uma autuação fiscal que incluiu um escritório de advocacia no polo passivo, né, no caso solidário, como devedor solidário, por suposto movimento em planejamento tributário abusivo. A autoridade fiscal entendeu que o escritório de advocacia também teria responsabilidade nesse caso. A fiscalização alegou que o escritório de advocacia tinha interesse comum e praticou os atos com infração à lei com base e fundamentou a atuação com base no artigo 124.1 e 135.3 da CTN, né? 124.1, questão da responsabilidade comum, e 135, inciso 3, a questão da responsabilidade, né, por infração à lei. Então, por força disso, a autoridade fiscal entendeu que esse escritório de advocacia teria a responsabilidade solidária no caso. O caso também analisou um planejamento tributário envolvendo amortização de ágio e utilização de empresa veículo, tá? Então, esse foi o caso principal e teve essa questão da responsabilidade solidária do escritório de advocacia, que foi objeto de autuação, né? A DRJ entendeu que não era o caso de aplicação da responsabilidade solidária, nesse caso, e afastou a responsabilidade do escritório de advocacia, e por força disso, por força do valor do auto de infração, houve interposição de recurso de ofício por parte da DRJ, e o caso foi objeto de julgamento no CARF. Então, o acordo 1402, né, de setembro de 2024, né, o 1402.007.107, qual foi o entendimento da turma, né? A turma afastou por unanimidade a responsabilidade tributária do escritório, né, de advocacia, considerando que não ficou comprovado que houve interesse comum por parte, né, do escritório, né, para aplicação do artigo 124, inciso 1 do CTN, não houve prática de atos dolosos que justificasse a inclusão do escritório do polo passivo, então teria que ser demonstrado que houve, né, conduta dolosa por parte desse escritório. E quanto ao planejamento tributário, o que a turma decidiu, né, por voto de equalidade, que a amortização de ágio de empresa e veículo negou o provimento do recurso do contribuinte, mantendo os lançamentos fiscais relacionados à glose da amortização do ágio e a concomitância da multa de ofício e multa isolada. Então, em relação ao planejamento tributário em comparação à amortização de ágio, utilização de empresa e veículo, por voto de qualidade, entendeu que o contribuinte não tinha razão. O relator estava dando provimento e foi vencido e teve voto divergente que acabou prevalecendo e por voto de qualidade o contribuinte não teve é, é, não teve sucesso, né, no julgamento do seu mérito. O fundamento do acordo também utilizou entendimento do STJ, que decidiu que a responsabilidade solidária requer que haja interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Então, aplicou esse entendimento do STJ e consultores de operações societárias não se enquadram nessas hipóteses, então, por força disso, a turma entendeu que não haveria responsabilidade solidária por parte desse escritório de advocacia, né? Então, qual que foi o papel do escritório nesse caso, né, que essa turma entendeu, né? Ela reconheceu que o escritório não teve qualquer poder decisório nas operações societárias, a decisão foi do contribuinte, o escritório só fez o quê? Uma consultoria, uma recomendação, uma sugestão do que teria que ser feito e não
decidiu de fato, caberia ao contribuinte fazer a decisão, portanto, né, o escritório não teria essa responsabilidade, por isso se afastou. Que foi remunerado apenas pelo serviço prestado, sem envolvimento na gestão da empresa auditada. Então, a empresa é que ela assumiu o risco de praticar aquela conduta, né? E o acordo citou outros precedentes relevantes, né, nessa mesma linha, afastando a responsabilidade do escritório de advocacia em operações de planejamento tributário, como responsável, solidário, né, que eu entendo que isso não faz sentido nenhum, então eu cito o acordo 2402.005.697, de 14 de março de 2017, o 1301.006.708, de 19 de outubro de 2023, também nessa linha de afastar a responsabilidade do escritório de advocacia. Em ambos os casos, ficou estabelecido que advogado que apenas presta consultoria jurídica não podem ser responsabilizados com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. Então, por força disso, acabaram afastando a responsabilidade solidária. Se essa moda pega, né, todos os escritórios de advocacias que prestam consultoria seriam responsabilizados. Então, né, é muito bom esse precedente, esse entendimento do CARF até da DRJ em relação a isso. Então, para concluir, né, o que a gente pode dizer? Que o acordo reafirma que os consultores e escritórios de advocacia que atuam em operações societárias e planejamento não podem ser incluídos no polo passivo de autuações fiscais sem provas de participação dolosa. Tem que demonstrar que há um intuito doloso por parte do escritório, né, uma má-fé, né, na sua orientação e recomendação para poder dizer que ele tem responsabilidade para aplicar o artigo 135, inciso 3 do CTN ou 124, inciso 1, né, também do CTN. Então, é muito bom esse precedente, na linha de outros precedentes, né, e né, acaba dando uma tranquilidade para nós, que somos advogados, para continuar prestando esse tipo de consultoria para o contribuinte, né, para o cliente. E é importante sempre fazer isso com responsabilidade, com ética, para justamente não ter esse tipo de problema. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, compartilha. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque a sua participação é muito importante para o nosso desenvolvimento. Obrigado, até a próxima videoaula.